Doutor Bochenek, ainda sobre o abuso de autoridade. O projeto de lei 27, que saiu da Câmara com as medidas de combate à corrupção, sofreu alterações. Como é que foi isso? Pois é, nós tivemos uma grande campanha, capitaneada pelo Ministério Público e várias instituições, entidades, que apresentaram as 10 medidas de combate à corrupção. Elas foram para a Câmara e houve a votação até no mesmo dia do trágico acidente do avião na Chapecoense, e lá ela sofreu várias alterações. Esse projeto, inclusive, coloca algumas questões de abuso de autoridade, dentro desse pacote. Isso foi ao Senado. Chegou ao Senado, foram constituídas comissões e agora está no tema, está no tema a ser debatido no momento, talvez pelas repercussões que aconteceram nos últimos dias. Então, assim, na essência, o projeto das 10 medidas de combate à corrupção, ainda que nem todos concordem com aquelas 10 medidas, da forma como foram propostas, mas tinha um fim, que era específico de combate ao crime organizado e à corrupção, e aos lavagens de dinheiro. E, logicamente, o abuso de autoridade não era e não foi um dos temas tratados nesse projeto de lei de iniciativa popular, que mais de 2 milhões de pessoas assinaram. Então, esse é um detalhe importante. Então, o que também as associações dos juízes e dos membros do Ministério Público, capitaneados pela Frentas, coloca é justamente que um projeto que nasceu para ser um projeto que defina questões de crime organizado e corrupção não pode estar tratando de abuso de autoridade, primeiro ponto. No segundo ponto, esse projeto, como está colocado, cria, como já mencionado aqui, tipos penais de crimes, criminaliza a atividade dos magistrados pelos chamados crimes de hermenêutica, define conceitos vagos, imprecisos, abertos, fere toda a técnica legislativa de um direito penal, do direito penal que evoluiu tanto nos últimos anos. E esse é um tema que precisa ser melhor debatido, ser debatido em separado, não num projeto que trate de corrupção e crimes contra a administração pública. Então, são detalhes que precisam ser esclarecidos à população, no sentido de que pode ser e será prejudicial a aprovação nos termos como está colocado. Claro que esse debate é democrático e precisa ser ampliado, sobretudo, para verificar como é a melhor forma de ser ajustado, revisto aos tipos penais, o abuso de autoridade como um todo. Doutor Bochenek, um dos aspectos do projeto de lei 27 de 2017 que é importante salientar é que torna crimes sujeitos a pena restritiva de liberdade condutas que atualmente constituem-se em vedações e ou infrações funcionais praticadas por magistrados e membros do Ministério Público que estão na Constituição, nas leis orgânicas da magistratura e do Ministério Público. O que a JUF tem a colocar a respeito disso? Para cada conduta, para cada ato do magistrado, tem que haver uma responsabilização e eventual punição. Então, quando o juiz não pratica um ato de forma adequada, como se espera, ele pode sofrer uma advertência. Se praticar um eventual crime, vai sofrer até pena de demissão. Então, assim, fazer com que situações menores, hoje já sendo punidas, com sanções chamadas disciplinares no âmbito administrativo ou mesmo considerados crimes menores, sejam punidas com penas restritivas de direito para um magistrado, e revela-se, sobretudo, desproporcional. Não é nada razoável o que o projeto pretende criminalizar. Então, o que pode se esperar de um artigo como esse? É justamente uma intimidação, uma insegurança dos magistrados e dos membros do Ministério Público no exercício das suas funções. E isso não é compatível, então, o ato realizado com a responsabilidade que está sendo pretendida nesse projeto de lei. Então, é isso, sobretudo, que as associações pretendem chamar a atenção, no sentido de que para cada ato haja uma efetiva responsabilização. E neste sentido, o projeto é muito severo em alguns pontos, inclusive com a pena restritiva de direitos, e que é algo realmente muito grave. Logicamente, a tendência moderna do direito penal é, sobretudo, a descriminalização. Penas, então, que eram maiores acabam sendo substituídas por restritivas de direito, prestação de serviços de comunidade, e esse projeto, nesse ponto mencionado, está na contramão do direito penal e na contramão da efetiva responsabilização pelos atos praticados por eventuais magistrados.
Especialistas falam, doutor Bochenek, que o Senado tem apressado esse projeto de lei dentro da casa. Como é que a JUF avalia isso? Pois é, você, de repente, né, de um dia para o outro, por conta de um fato, por conta de uma reportagem, trazer esse tema e querer fazer aprovação realmente não é da boa e melhor técnica legislativa. O debate é importante e precisa ser feito, né? Precisam autoridades no assunto ser ouvidas, pode ser aprovadas em comissões, as comissões nas casas legislativas são muito importantes, porque ali é que os membros, né, os parlamentares vão trazer elementos de um lado e de outro, não ouvindo contraditório, ouvindo as referências, e tudo isso é importante. Agora, tentar apressar e votar um projeto desse, ainda mais como mencionamos, né, dentro de um projeto que surgiu para combate à crime e corrupção, colocar questões de abuso de autoridade, realmente não é a melhor técnica legislativa. Tem alguma coisa de legal? Não, mas não é o que se espera de uma sociedade contemporânea, democrática, moderna e eficiente. Então, por isso, né, as associações e as pessoas, a sociedade de uma forma geral, têm apresentado, né, elementos que visam, sobretudo, a contribuir para o aperfeiçoamento desse projeto de lei, né, que trata do abuso de autoridade. Na avaliação do senhor, é um debate que precisa de toda dessa participação, até por conta da complexidade para a sociedade entender? Perfeito. É muito complexo e você tentar, né, trazer elementos ou no calor de alguns acontecimentos, fazer uma posição, dar uma posição, uma resposta para a sociedade, não é a melhor técnica. Então, sobretudo, né, principalmente nesse debate em relação ao abuso de autoridade, é verificar que efetivamente as autoridades fazem o seu papel, por outro lado, tem os cidadãos, respeitar os direitos individuais e fundamentais e as garantias do cidadão. Então, tudo isso é muito importante para que efetivamente saia um projeto com uma lei e que essa lei possa ser eficiente no futuro.